Olá, pessoal! Este vídeo é uma apresentação de um subprojeto de pesquisa de iniciação científica e possui como título Hipotáxis Circunstancial e Notícias do Jornal O Globo, feito por mim, Elaine, com a orientação da professora Amanda. Agora, um pouquinho do panorama da nossa pesquisa. Um dos nossos objetivos é demonstrar que as cláusulas hipotáticas circunstanciais apresentam diferentes graus de argumentatividade. O nosso corpus é formado por 64 cláusulas hipotéticas circunstanciais, provenientes de 12 notícias publicadas no jornal O Globo em junho de 2022. Temos como pressupostos teóricos o funcionalismo, associado a contribuições da teoria semiolinguística do discurso. Como já foi dito, o nosso corpus é formado por 12 notícias jornalísticas e por isso eu vou explicar um pouquinho mais sobre o gênero notícia. A notícia, de acordo com Charrodot, é um conjunto de informações tratado discursivamente por uma instância midiática, e este gênero é o que se denomina de figura no rol do acontecimento relatado. São explicações esperadas que remetem à causa, finalidade, probabilidade e consequência dos fatos. O jornalista interpreta e analisa como testemunha e busca relatar o ocorrido. É esse enunciador que expõe os acontecimentos, mas essa exposição leva em conta os componentes da situação de comunicação, sendo combinados de diversas formas e de acordo com diferentes estratégias. As notícias analisadas foram coletadas da versão impressa e digitalizada do jornal O Globo, publicadas nos dias 7, 14, 21 e 28 de junho de 2022. Elas estão disponíveis no acervo digital do jornal. Foram selecionadas 12 notícias, 3 textos a cada terça-feira de junho de 2022, que ocupassem cerca de um terço da página do jornal, considerando a versão impressa, e apresentassem em média 350 palavras. Entrando agora no contínuo de articulação de cláusulas, de acordo com o funcionalismo, a coordenação e a subordinação não são suficientes para explicar a articulação de cláusulas. Por isso, foi proposto uma tripartite, com aparatasse, hipotásse e encaixamento / subordinação. Como já foi dito, nesse subprojeto trabalhamos com as cláusulas hipotáticas, e a hipotásse apresenta em relação à cláusula núcleo o traço de menos encaixamento em termos estruturais e mais dependência em termos semânticos pragmáticos. Dessa forma, se estruturalmente as cláusulas hipotáticas não são exigências da estrutura gramatical, discursivamente são necessárias para a construção da argumentação, uma vez que atuam na organização do discurso. Ainda sobre o real hipotático, separamos 2 exemplos do nosso corpus, e o primeiro deles é de um trecho publicado no O Globo no dia 7 de junho de 2022, e ele diz assim: no dia seguinte, Felipe Neto fez um comentário sobre o assunto sem citar a Leifert. No Twitter escreveu: se de um lado tem um genocida, assassino, aliado de milícias, corrupto, vagabundo que não trabalha, que destruiu a economia, destruiu a imagem do país no mundo, entregou a Amazônia e exterminou povos indígenas, e você vota nulo porque está aliado com o discurso de elite, você é um nojo. Surpreende um total de 0 pessoas. Ao lado, é o mesmo trecho sem as cláusulas hipotáticas circunstanciais em azuis. E ele fica assim. No dia seguinte, Felipe Neto fez um comentário sobre o assunto. No Twitter escreveu: você é um nojo, surpreende um total de 0 pessoas. O segundo exemplo, também do nosso corpus, é de uma notícia publicada no O Globo no dia 28 de junho de 2022. E o trecho diz assim: assim, o referido decreto, ora impugnado, incorre em dupla inconstitucionalidade na medida em que utiliza o chefe da Advocacia Geral da União como anteparo, em desvio de função e de finalidade de eventuais práticas eleitorais vedadas, inclusive com reflexo no necessário equilíbrio de oportunidades do pleito, além de objetivar antecipadamente permitir que o presidente da República em campanha possa, desde logo, com o auxílio da AGU, superar, burlar as regras eleitorais, de modo a legitimar práticas vedadas e incompatíveis nesse período, com a regularidade do processo eleitoral, diz Reginaldo na proposta. Ao lado também, as cláusulas hipotéticas foram retiradas do trecho. Assim, o referido decreto, ora impugnado, incorre em dupla inconstitucionalidade nesse período com a regularidade do processo eleitoral, diz Reginaldo na proposta. Podemos perceber claramente com esses 2 exemplos que as cláusulas hipotáticas trazem uma informação a mais do que já está sendo dito,
realmente um realce. Falando um pouquinho mais sobre os resultados das notícias analisadas e das cláusulas encontradas, as relações semânticas encontradas foram colocadas nesse gráfico, e as mais frequentes foram de finalidade, 25%, tempo, 16%, causa, 16%, e condição, 11%. Essas relações semânticas mais frequentes estão inseridas no grupo da causalidade, que, de acordo com Azeredo, do ponto de vista extremamente lógico, dois fatos se articulam pela relação de causalidade, se a realização de um deles depende ou decorre da realização do outro. Como ilustra o exemplo a seguir, em que a cor azul representa a ideia de causa e a cor rosa a ideia de efeito. Esse é um outro trecho retirado do nosso corpus de uma notícia publicada no O Globo no dia 14 de 6 de 2022. Neste caso, Moro não teria cumprido o prazo legal, já que sua filiação se deu no âmbito do União Brasil de São Paulo. Considerações finais. Foram encontradas diversas relações semânticas nas cláusulas hipotáticas analisadas, mas conclui que 52% das cláusulas integram a macro-relação de causalidade, uma vez que os dados relacionados à causa foram 16%, a condição 11%, e a finalidade 25% integram o mesmo grupo. A alta frequência dessa macro-relação de causalidade no corpus relaciona-se aos objetivos do gênero notícia, que é relatar um fato e seus desdobramentos. Por fim, outra relação semântica frequente foi a de tempo, totalizando 16% dos dados. Entende-se que as cláusulas de tempo encontradas têm a função de organizar os eventos relacionados ao fato noticioso numa linha cronológica. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.